Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Liderança Global. Quando a gente se relaciona bem com as outras pessoas, a gente conquista aceitação, confiança, comprometimento e influência. Por isso, hoje, o professor Robson Marinho traz dicas de como se relacionar cada vez melhor e, assim, liderar com eficiência a sua vida e os seus negócios. E você também vai ver uma reportagem e uma entrevista sobre liderança e relacionamento. Fique ligado porque o Liderança Global já começou! Olá amigos, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Liderança Global. Você que acompanha aí a programação da TV Boas Novas. É uma alegria muito grande ter a sua audiência e participação em nosso programa. E eu quero começar fazendo a pergunta da semana. Lembrando que toda semana a gente lança uma pergunta para você dar a sua opinião no nosso Facebook. E a pergunta de hoje é: o que é mais importante na liderança? Executar bem as tarefas ou se relacionar bem com as pessoas? Essa pergunta já está postada lá na nossa página do Facebook, portanto, vá lá e deixe a sua opinião. E você também pode postar sua foto no nosso Instagram e interagir nas nossas redes sociais, ok? Hoje vamos conversar sobre liderança e relacionamento. Uma pergunta complicada de responder é: o líder deve dar mais prioridade para o cumprimento das tarefas ou para o relacionamento com as pessoas? O que determina mais o sucesso da liderança? A boa produtividade ou o bom relacionamento? Complicado, não é? Nós vamos encontrar bons líderes de ambos os lados. Um exemplo de líder altamente voltado para a tarefa e produtividade é Bill Gates, criador da tecnologia mais influente do mundo ao produzir os microcomputadores e fundar a Microsoft, a maior empresa de programas de computador do mundo, que aliás se tornou líder absoluta no mercado mundial. Com uma forte ênfase na tarefa e nos projetos, Bill Gates e a Microsoft criaram programas de computadores capazes de executar tarefas em todas as áreas que se pode imaginar, quase substituindo a mão de obra humana em todas as esferas de atividade. Por dar prioridade à tarefa, seu estilo ficou conhecido por empurrar sua equipe além dos limites, definindo prazos rigorosos e metas ambiciosas. Em contraste com esse estilo, Mahatma Gandhi ficou conhecido como um líder totalmente voltado para as pessoas e os relacionamentos. Ele também realizou grandes projetos, mas sua prioridade eram as pessoas e as relações humanas. Seu projeto de vida consistia em organizar camponeses, fazendeiros e operários urbanos para protestar contra a discriminação e o abuso do excesso de impostos sobre a população pobre. Foi preso em várias ocasiões, mas sua determinação de ferro era combinada com uma forte paixão pelo seu povo. Um dos seus projetos, por exemplo, foi a famosa Marcha do Sal, em protesto contra a lei do governo que proibia o povo pobre de produzir o seu próprio sal, obrigando assim o povo a comprar o sal do governo. O projeto consistia em percorrer cerca de 380 quilômetros a pé, rumo ao litoral, onde Gandhi e a multidão produziram o seu próprio sal, juntando água do mar em panelas e deixando-as ao sol para secar. A marcha começou com apenas 78 pessoas, mas ao longo da jornada chegou a reunir mais de 100 mil participantes. Tal era o envolvimento de Gandhi com as pessoas. Em liderança, o ideal é um equilíbrio entre o foco na tarefa e o foco nas pessoas. Mas na maioria dos casos, os líderes tendem ou para um lado ou para o outro. Mas a pergunta de hoje é: como desenvolver a prioridade para as pessoas e para os relacionamentos? Por isso eu quero deixar com vocês alguns segredos sobre o que eu chamo de a liderança dos relacionamentos. Vamos ver quais são esses segredos. Primeiro segredo: valorize a opinião dos liderados. Um fator importante da liderança dos relacionamentos é valorizar a opinião de cada pessoa da equipe e dos liderados em geral. Permita que todos falem e expressem as suas ideias. Quando o líder está aberto dessa forma, os liderados percebem que seu líder ouve, que se interessa pelas suas ideias e que valoriza as sugestões de cada pessoa. As pessoas precisam sentir que podem se expressar sobre qualquer assunto sem medo de ser ignoradas ou desprezadas. Estar aberto às opiniões dos liderados é um aspecto central da liderança participativa.
Segundo segredo, valorize as necessidades interiores das pessoas. Para inspirar as pessoas, o líder deve satisfazer as necessidades de foro íntimo, tais como a necessidade de realização, de crescimento pessoal, de aceitação, de reconhecimento, de autoestima e uma sensação de controle sobre a própria vida. Se quiser ser um bom líder, você precisa ter consciência da importância dos relacionamentos. Para isso, um bom método é ajudar as pessoas a crescer profissionalmente. Um dos maiores segredos da liderança é descobrir como desbloquear o potencial das pessoas. Porque todos têm dentro de si um potencial gigantesco, desconhecido, que muitas vezes é inibido pela burocracia ou por uma liderança controladora. Terceiro segredo, proporcione apoio emocional e encorajamento. Uma atitude de apoio emocional amplia a eficácia da liderança. Como líder, é importante você constantemente encorajar as pessoas com elogios frequentes, demonstrando carinho e atenção, mesmo sobre assuntos não relacionados ao trabalho, tais como, por exemplo, se preocupar com a saúde da família, de um trabalhador ou de um operário. É bom lembrar que encorajar significa encher de coragem. E esse é o papel do líder. Outra maneira poderosa de encorajar as pessoas é permitir que elas participem na tomada de decisões importantes, o que eleva o seu senso de valor. A longo prazo, o apoio emocional e o encorajamento desenvolvem a autoestima. Alguns líderes possuem essa empatia naturalmente, outros precisam desenvolver uma atitude mais simpática com as pessoas. Quarto segredo, promova princípios e valores. Um dos papéis mais importantes do líder é ajudar a promover os valores e princípios que contribuem para o bem-estar das pessoas e das organizações. Essa promoção de valores ajuda nos relacionamentos porque lida diretamente com as emoções e com as atitudes e indiretamente com a tarefa. A escolha dos valores depende das crenças fundamentais do líder. É importante colocar o bem-estar da equipe e dos liderados acima dos interesses pessoais. Por exemplo, um valor importante a ser preservado é ajudar os empregados a atingir um equilíbrio justo entre o trabalho e a vida familiar. Outro exemplo é desenvolver na equipe paixão pelo que faz. Em outras palavras, o que os liderados querem, acima de tudo, é encontrar sentido e significado nos projetos que eles desenvolvem. Quinto segredo, desenvolva o espírito de servir. Um grande segredo do bom relacionamento é o espírito de serviço mútuo. Líderes e liderados servindo uns aos outros e se ajudando mutuamente na busca dos objetivos comuns, e não apenas os objetivos do líder. Em outras palavras, liderança é um compromisso de servir a todos, incluindo líderes, liderados, clientes e comunidade. E para completar esse assunto, eu quero deixar com vocês uma reflexão sobre um líder que combinou com perfeição a liderança pela tarefa e a liderança pelos relacionamentos. Jesus Cristo sabia exatamente qual era a sua tarefa e a sua missão, quando disse: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido". Mas ele cumpria a sua missão através dos relacionamentos e da valorização das pessoas. É por isso que ele era capaz de parar uma multidão de 5.000 pessoas, em pleno cumprimento da tarefa, para atender o cego de Jericó que gritava na beira do caminho. Ele também era capaz de valorizar Maria Madalena diante da elite religiosa que queria apedrejá-la por adultério e dizer: "Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra". Se você quer ser um líder espiritual, siga o modelo de Jesus Cristo de construir relacionamentos e valorizar as pessoas. O Liderança Global faz um breve intervalo, mas a gente volta em seguida com uma reportagem da Camila Silveira sobre o que as pessoas pensam do relacionamento pessoal na liderança.